Quero te atualizar também sobre David Neres. Ele é um dos alvos do Flamengo para 2026, atacante aí São Paulo que tem jogado muito com a camisa do Napoli. São Paulo respondendo à possibilidade de uma troca, uma negociação casada entre Marcos Antônio e Alan. Falo ainda sobre o staff do Caio Jorge, apostando, acreditando que pode dar negócio com o rubro-negro. E fala também sobre o novo salário de Felipe Luiz no Flamengo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Felipe Luiz e Flamengo. A renovação de contrato enfim aconteceu. No início da manhã dessa segunda-feira, o rubro-negro anunciou a extensão do contrato de Felipe Luiz até dezembro de 2027. A nota oficial diz, abre aspas, o desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto. Apesar da frase bonita, dá para dizer que a permanência do Felipe Luiz gerou um enorme desgaste. Tudo por conta da renovação de contrato muito confusa. O Jorge Mendes, representante do Felipe Luiz, agiu com uma enorme severidade, exigindo e pedindo muitas coisas. A maior oferta pedida pelo Felipe Luiz foi de 2,5 milhões de reais livres de impostos por mês. Isso vai custar mais de 3 milhões de reais. Significa que o Felipe Luiz, se o Flamengo tivesse aceitado a proposta, teria direito a um salário superior ao do Abel Ferreira. O Flamengo condicionou uma última oferta bem inferior a esses 2,5 milhões de reais mensais e exigiu que a resposta fosse dada até amanhã dessa segunda-feira, sob o risco de o rubro-negro abrir negociações para contratar outro técnico. E aos 45 do segundo tempo, praticamente no fim do prazo estabelecido, houve a resposta do Felipe Luiz aceitando as condições do negócio. Felipe salta de 300 mil mensais para algo superior a 1,5 milhão de reais por mês. Resta saber o quanto esse desgaste com o presidente e com o Boto pode causar interferências no trabalho do próximo ano. E Felipe Luiz acaba de se tornar o segundo técnico mais bem pago entre clubes de futebol do Brasil. Renovação de contrato anunciada nesta segunda-feira pelo Flamengo fará do treinador dono de vencimentos de 2 milhões de reais por mês. Esse valor é livre de impostos, mas inclui também sua comissão técnica. Ele tem 2 auxiliares. A pedida do Felipe Luiz era de 2,5 milhões de reais por mês, livres de impostos apenas para ele. Negócio completamente descartado pelos dirigentes do Fla. Depois de muitas idas e vindas, o acordo foi sacramentado. E dá para dizer que somente Abel Ferreira, entre times de futebol, tem um salário mais alto. Abel ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais no Palmeiras. Já contei para vocês que Carlo Ancelotti, o comandante da seleção, tem direito a 5 milhões de reais mensais. No mesmo patamar financeiro de Felipe Luiz estão o Tite, novo treinador do Cruzeiro, Jorge Sampaoli, que comanda o Atlético Mineiro, e Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil com o Corinthians. Felipe Luiz assinou o contrato por 2 temporadas e conseguiu multas mais baixas em caso de propostas de clubes do exterior. Resta saber qual o tamanho do desgaste por conta dessa negociação extremamente complexa com José Boto e com o presidente BAP. Tenho a impressão que, diante de uma sequência ruim de resultados, nem os dirigentes do Flamengo vão fazer muita questão de proteger o comandante rubro-negro. O goleiro Brazão fica no Santos, vai para o Flamengo ou para o Bayern de Munique? Foi atrás dessa resposta que eu entrei em contato com Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Peixe. Vale a lembrança de que o Brazão havia sido alvo de uma proposta oficial do Flamengo em julho, 7 milhões de euros. O Brazão chegou a aceitar a oferta, mas o Santos impediu o acordo. A partir daí, ele voltou a ser especulado no próprio Flamengo e também no Bayern de Munique. O Matos me assegurou que até o momento em que conversávamos por telefone, na manhã dessa terça-feira, nem Flamengo nem Bayern de Munique haviam feito proposta oficial. A ideia do Santos é contar com o Brazão, a menos que surja uma oferta muito acima dos padrões. Essa oferta vai precisar superar os 10 milhões de euros. Só para completar, contar que o Brazão foi o primeiro atleta do Santos a voltar do período de férias por opção dele. Desde essa segunda-feira, o Brazão tem treinado no CT. Trabalhos físicos e também com bola. Não à toa, o Brazão foi o goleiro que mais defesas realizou no Campeonato Brasileiro de 2025. Foram 124 intervenções, contra 112 do Rafael do São Paulo, 109 do Léo Jardim e do Cleiton, goleiros de Vasco e Red Bull Bragantino, além de 108 defesas do Walter do Mirassol. Bora falar agora sobre Caio Jorge.
No final da tarde, início da noite dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa do staff do Caio, que me assegurou que não está descartada a negociação entre Cruzeiro e Flamengo pelo Caio Jorge. A expectativa dos representantes do atleta é de que o Flamengo melhore aquela proposta de 22 milhões de euros, além de Everton Cebolinha. O Tite, o técnico do Cruzeiro, quer muito contar com o Cebolinha e o Flamengo topa negociá-lo. A tendência é que o Flamengo apresente uma oferta superior de 25, 26, 27 milhões de euros. E dentro do staff do Caio Jorge, há a convicção de que pode sair acordo mesmo com o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, assegurando que só vende o jogador por 50 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Se você o vende por 28 milhões de euros, você lucra 21 milhões e ainda tem o Everton Cebolinha como contrapeso. É bem verdade, porém, que quando o Cruzeiro compra da Juventus, a Raposa fica com 80% dos direitos econômicos, a Juve, time italiano, tem direito a 20% do valor de qualquer negócio envolvendo o atacante. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. O volante que perdeu espaço com o Felipe Luiz nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan é de empréstimo. E o Marcos Antônio é um velho sonho do Flamengo e em especial do José Boto. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com a operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do tricolor. Hora de informação exclusiva, David Neres é um dos sonhos do Flamengo para 2026. O presidente BAP já disse que não economizará em contratações. E depois de avançar na busca por um centroavante, o Caio Jorge é a prioridade. O Flamengo vai dar ênfase à busca por um atacante de lado de campo. O John Arias é o nome dos sonhos para a posição. Resta saber se o Wolverhampton vai topar liberá-lo. E é nesse contexto que o David Neres surge como outra opção. Atacante revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Ajax, pelo Benfica e que tem jogado muito bem com a camisa do Napoli e virou titular absoluto. Temporada atual de 23 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nos últimos 3 jogos, marcou 3 gols pelo time italiano. O grande problema em relação a David Neres é financeiro. O Napoli o comprou do Benfica por 28 milhões de euros e representantes do atleta asseguram que não sai negócio por menos de 35 milhões de euros. Então o Flamengo precisaria de fato investir alto num jogador que tem crescido demais de produção, hoje com 28 anos de idade. Só para completar uma curiosidade, Juliano Bertolucci, que representa o David Neres, é o mesmo que acaba de colocar o Vitão no próprio Flamengo e é também o representante de Caio Jorge. Saideira sobre o Fla, Matias Vinha interessa ao River Plate. Lateral esquerdo que perdeu espaço no Flamengo, primeira proposta do River de empréstimo com opção de compra, o Flamengo prefere vendê-lo. Salve, Nicola, o São Paulo ainda pode perder o Marcos Antônio para o Flamengo? Acho pouco provável. A boa notícia nessa história é que o Marcos Antônio, apesar de pertencer a Lazio, ele tem uma obrigação de compra no São Paulo. Então, se em algum momento, que até agora não se manifestou, o Flamengo quiser contratar o Marcos Antônio, o Flamengo vai precisar negociar com o São Paulo, tá? Então esse é um ponto importante. Vitão fechou contratações do Inter alguma coisa? Arthur, o Vitão aceitou a proposta do Flamengo, o anúncio só não aconteceu porque os representantes do Vitão ainda cobram um valor de comissão que o Flamengo não quer pagar. O Cruzeiro pagaria 10% de comissão, o Flamengo quer pagar 7% de comissão. No final das contas, o Vitão vai ser anunciado como reforço do Flamengo, contrato até 2029, tá bom?
Tá bom, rapaziada, então é isso, ficamos aí com aquele giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você acompanhar nosso vídeo e estar sempre atualizado nas últimas notícias do Mengão. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre informado nas últimas notícias do maior clube do Brasil, combinado? Encerramos essa edição da tarde por aqui, um grande abraço apertado no seu coração, se liga que daqui a pouco às 8 horas da noite ou 9 horas da noite teremos a terceira edição. Então aguardo por você. Até lá, tchau, abraço, até o próximo vídeo. Fui!